companheiros de jornada. Quando a gente fala almas afins, logo entendemos que às vezes são aqueles que nos afinizamos de forma positiva. Alguém que nós gostamos e gostam da gente. Mas a afinidade, ela tem o seu lado negativo também. Por quê? Porque quando se fala em afinidade, as nossas tendências, sejam elas positivas ou negativas, atraem espíritos, não só espíritos desencarnados, mas encarnados também. Porque é assim que funciona a nossa vida. E ao atrairmos principalmente os espíritos desencarnados, existe uma conexão real, verdadeira. Porque enquanto encarnado, muitas vezes queremos demonstrar sermos uma pessoa que nós não somos. Porém, os espíritos, o mundo espiritual, ele consegue perceber, consegue captar em nós a nossa verdade, os nossos sentimentos, as nossas emoções, os nossos comportamentos. Muitas vezes podemos enganar aqueles que estão à nossa volta com palavras, atitudes, formas de agir, e aí conseguimos enganar os encarnados, mas o plano espiritual a gente não consegue. Porque as nossas energias nos denunciam. Então, quando nós temos um comportamento nocivo, aqueles que nos afinizam, que se afinizam conosco, potencializam esse sentimento. Vou dar um exemplo para vocês. Digamos que dentro, ela falou do trabalho, digamos que dentro do trabalho existe uma pessoa que eu não gosto, seja qual for o motivo. Seja até por inveja, porque a gente acha que inveja só os outros têm. Mas nós não temos inveja de ninguém. Eu estou falando para o pessoal daquela porta para fora, porque eu sei que aqui ninguém tem inveja, somos todos espíritas, né? Então ninguém tem inveja. Então eu vou falar o que acontece lá fora. E eu, num comportamento até de me sentir rebaixado, o chefe gosta mais dele do que de mim, ou então dá mais valor para ele do que para mim, eu trabalho mais do que ele, mas ninguém percebe isso, só eu trabalho, só percebe o outro. Isso ocorre o quê? Que o meu sentimento de baixa estima, de desvalorização, começa a criar uma ozeriza, uma agressividade com o outro, que não tem nada a ver com isso. Ele está fazendo a parte dele, está tentando, de alguma maneira, crescer dentro da empresa como eu também quero. De alguma maneira, está tentando demonstrar o seu esforço, o seu trabalho. E, por algum motivo, aquilo me incomoda. Quando eu tenho esse sentimento, essa energia, automaticamente espíritos que estão à nossa volta, e principalmente que tem alguma coisa contra esse companheiro de trabalho, eles se unem aos meus sentimentos. E eu comigo, automaticamente, ao ter esse sentimento, eu tenho um grupo comigo, 1, 2 ou 3 espíritos, que concordam comigo em minha defesa. Eles têm afinidade comigo, então eles me defendem. Poxa, realmente, você é um cara esforçado, o cara não faz nada, e começa a ver o lado negativo da pessoa. E eles se afinizam comigo. E também criam um campo magnético contra o outro. E aqueles que são adversários deles fazem um conluio e todos começam a trabalhar contra ele. Só que nós temos que entender que quando nós temos um sentimento de toxicidade, como é de inveja, de maledicência, porque o problema não é só inveja. O problema é a minha maledicência. Ou seja, eu começo de alguma maneira a criticá-lo para poder valorizar o meu trabalho. Então, dentro do grupo, eu posso contaminar o grupo, né? Falo para um, falo para outro, para que eu possa arrebanhar pessoas que concordam comigo, para poder mostrar para mim que eu estou certo.
Porque no fundo, quando a gente comete um erro, lá no fundo, o inconsciente, ele nos responsabiliza e muitas vezes até nos culpa. O consciente não, aquele pensamento materialista, aquele pensamento de impulsão hormonal, emocional, dos neurônios, né? Estão determinados a alguma coisa, mas o meu inconsciente, que vem da minha essência, me conduz a pensar que eu estou errado, que eu não estou que eu não estou favorecendo o meu projeto reencarnatório, eu não estou favorecendo o meu crescimento, eu estou deixando que as minhas má tendências, que nós somos seres tendenciosos, e reencarnamos com compromissos pessoais para minimizar, para lapidar as nossas má tendências. Então, quando eu reencarno, quando eu preparo o meu projeto reencarnatório, lá no meu projeto reencarnatório está escrito assim, ó, inveja. Newton Júnior, você precisa trabalhar esse teu sentimento de inveja e de baixa estima. Porque inveja, gente, para quem é invejado é maravilhoso. Loucura isso, né? Como assim? Eu sou invejado e você me diz que é maravilhoso? Sim. Porque quem inveja, na realidade, tem um sentimento de inferioridade. E ele, ao contrário, ao invejar alguém, ele se sente o quê? Menos que aquela pessoa. Ou seja, eu não consigo estar na posição dele, não tenho capacidade, isso é meu inconsciente falando, lá nos porões do inconsciente. Eu não tenho a capacidade de conquistar o que ele conquistou. Eu não tenho a capacidade de estar onde ele está. Eu não tenho potência para isso. Mas também não quero estar aqui. E eu tento, de alguma maneira, chegar o mais perto dele possível, não através do meu trabalho, do meu esforço, mas sim tentar puxá-lo para baixo. Só que com isso, eu crio uma relação com um dos sentimentos, uma das atitudes mais tóxicas e nocivas que existe, que é a maledicência. Porque eu começo a criar egrégoras negativas, tóxicas, para poder contaminar o outro. Mas Shakespeare já nos falava, querer o mal de alguém é tomar veneno querendo que o outro morra. Por isso, quando eu emano uma energia tóxica para o outro, mesmo achando que eu estou certo e o outro está errado, eu estou me contaminando. Porque ao tentar emanar essas energias, eu estou absorvendo as energias tóxicas que passam primeiro por mim e depois eu emano para as pessoas. E são esses companheiros de jornada que alimentam esses meus campos de força. É evidente que nós somos seres maravilhosos, eu sempre digo isso para mim, tentar me convencer e tentar passar para vocês, que nós somos a imagem e semelhança do Criador. Isso aí é fatal. Isso aí não tem como negar, mesmo que negue é uma realidade. Nós somos toda a criação de Deus, ela é bondosa, generosa, justa, amorosa. Nós somos, mas não estamos, porque somos crianças, né? E como crianças estamos em crescimento e cometemos muitos erros. Mas um dia estaremos junto, conectado com a essência divina. Isso não tem jeito, isso é a única fatalidade das nossas vidas. Mesmo que a gente faça de tudo para não chegar, mas a gente vai chegar a isso um dia. Então, quando eu emano essas energias, quando eu, de alguma maneira, permito que esses hormônios, né, que intoxicam o nosso corpo, eu faço com que todo esse sistema, né, simpático, parasimpático, emane energias e tente, de alguma maneira, contaminar o outro, prejudicando-o emocionalmente, seja como for, eu estou me intoxicando. E o que é pior para mim
né, é que provavelmente o outro não vai receber isso. Provavelmente o outro não vai ter o que eu quero que ele tenha. Porque existe uma força divina protegendo ele. As forças que regem o universo, Deus o protege, Jesus o protege. Os seus protetores, os seus guardiões, os seus afins o protegem. Mas e eu? Sou protegido? Sou protegido. Enquanto eu tento emanar essas toxinas, quando eu estou irracional, os meus amigos, Deus também, as forças que regem o universo, Jesus e os meus amigos espirituais estão comigo, tentando me ajudar a não cometer esse erro. E muito mais intensamente do que ele está recebendo. Então, nesse processo de simbiótico, né, que é uma simbiose onde só eu emano essa energia, nesse processo para o outro, eu simbioticamente recebo essas energias tóxicas. E aí, cada vez mais, aquilo fica mais pesado, fica mais difícil, eu não consigo me livrar, fica um pensamento concentrado, enraizado, e aí eu vou intoxicando o meu organismo. E além dos campos de força que nós temos, né, que são os ditos chakras, coronário, frontal, ágina, laríngeo, né, cardíaco, gástrico, umbilical, esplênico, o genésico e o básico, que são campos de força, campos energéticos, responsáveis pelo abastecimento de um grupo de órgãos. Cada campo de força é responsável por um grupo de órgãos. Então nós temos o coronário, que é o encéfalo, o frontal, que envolve toda essa parte da razão, o ágina, que vai direto à glândula pineal, o laríngeo, tireoide e paratireoide, o cardíaco, o coração, sistema respiratório, o timo, que é um órgão importantíssimo, e assim por diante, o digestor, e assim por diante. E quando nós temos esses sentimentos degenerativos, eu desarmonizo esses órgãos, esses pontos de força. E automaticamente ele deixa de abastecer os órgãos. Por isso adoecemos. Porque quando eu estou nesse comportamento degenerativo, e eu não consigo, o que é pior, eu começo a perceber que eu não estou conseguindo o meu intento. E isso me dá mais raiva. E eu não estou falando só, dei aqui como exemplo, só para a gente iniciar a palestra, sobre o trabalho. Mas sabe qual é o pior para nós? É dentro da família. Aí é o maior problema que nós temos. É o maior conflito interior que nós temos. Porque, na realidade, como é que funciona o nosso projeto reencarnatório? Funciona assim. No mundo espiritual, eu percebo uma visão mais ampla. Tudo aquilo que eu não deveria ter feito, mas fiz. E as coisas que eu me propus a fazer e não fiz. E lá, nessa avaliação, no tribunal da consciência, porque a gente tem uma ideia errada. A gente acha que a gente vai ser julgado por Deus, né? Vai ser julgado por um júri de espíritos. Alguém vai me defender, outros vão me acusar. E dali, no tribunal de Deus, eu vou ser punido com um castigo determinado. E não é assim que funciona, não. Nesse tribunal, nós estamos sozinhos. Sozinhos. Solitários. É como se nós estivéssemos deitados num deserto, onde existe um silêncio muito grande e um eco muito forte. Soa, não em nossos ouvidos, mas em nossos corações.
E ali, a dor do remorso, que é como se fosse uma adaga que entra devagarinho, começa a surgir. E nós começamos a avaliar isso durante décadas, alguns séculos, outros milênios, né? Depende. Aqui não, tá, gente? Eu estou falando isso aí, mas você pode ficar tranquilo que aqui vocês não têm esse problema. Então, o que acontece? Nesse momento eu começo a implorar para resgatar tudo aquilo que eu fiz. E o que eu não fiz. Eu imploro espiritualidade. E durante um tempo eu fico avaliando, preparando meu projeto reencarnatório, planejando como é que eu vou fazer isso. Às vezes buscando as pessoas na qual eu acho que eu tenho débito, só que tem um problema maior. Nós não temos vínculos com ninguém. Por mais incrível que a gente ache, nós não temos vínculo com ninguém. Porque muitas vezes aquelas pessoas que eu prejudiquei já se libertaram de mim. Já estão vivendo o seu próprio projeto, a sua própria vida espiritual, se preparando num outro agrupamento. Mas eu tenho um problema muito sério, muito grave, que é comigo mesmo. Eu preciso lapidar esse remorso. Então eu volto ao mundo carnal, necessariamente não junto àqueles na qual eu tenho um compromisso. Não gosto da palavra débito. Né? Não gosto da palavra débito. A palavra débito é muito pesada para nosso entendimento. Nosso entendimento. Então, nós voltamos com compromissos. Mas às vezes eu não volto com o compromisso de ser menos orgulhoso, menos intolerante, menos raivoso, menos orgulhoso, menos ganancioso. Necessariamente eu não volto ao lado daqueles na qual eu prejudiquei. Eu volto com essas mazelas como uma bagagem para poder diluir durante a minha reencarnação. Então eu vou viver em ambientes aonde vão me testar. Se eu fui muito orgulhoso e prometi que eu mudaria, não seria mais, ou tentaria ser o menos orgulhoso possível, onde é que eu vou nascer? No meio de pessoas boazinhas, compreensivas, com compaixão? O que vocês acham? É isso que vai acontecer? Não. Eu vou nascer no meio de pessoas que têm um orgulho também, para poder confrontar a mim mesmo. Porque se eu disse que eu não seria orgulhoso, é no meio de pessoas orgulhosas que eu vou me confrontar. Eu vou estar em prova e às vezes até em expiação, concorda? E aí eu vou começar a enfrentar essas situações. A única coisa boa que tem nisso tudo é que a gente não vem aqui com 5, 6, 7 problemas, né? Trazendo bagagem. Não, a gente vem, ó, se você sair dessa encarnação menos orgulhoso, beleza. Mas eu não quero invejoso, não, deixa isso para outra encarnação. O plano espiritual, os amigos espirituais, e principalmente o nosso guardião, ou anjo de guarda, aquele que nos acompanha há várias encarnações, que já nos conhece melhor do que a gente, intercede e fala assim, cara, você não vai conseguir, Newton Júnior. Não, eu vou. Cara, eu te conheço, tu não vai conseguir, deixa quieto. Resolve isso aí, então vai ser moleza. Só isso aqui? Nossa, isso é moleza, deixa comigo, tranquilo. Vou tirar de letra. Só que a gente sabe que não é bem assim, né? Tanto é que nós hoje estamos vivendo os nossos conflitos, que nós falamos no mundo espiritual que seria moleza, que não teríamos. Então, né, nessa situação, nós vivenciamos primeiro local aonde vamos vivenciar os nossos testes e as nossas provas é dentro da família. Jesus nos deixou uma frase importante, importantíssima, que é: ama ao teu Deus sobre todas as coisas. Porque nós somos a imagem e semelhança
dele. Temos que amar a tudo e a todos, e não estou falando de pessoas, estou falando de tudo. Agradecer tudo que temos. O ar que respiramos, as plantas, os animais, o planeta, o país, a região, a cidade, né? Nosso bairro, o que temos, nossa casa. Agradecer a tudo. E ao teu próximo, como a ti mesmo. Mas quem é o mais próximo de nós? A gente acha que o próximo é aquele que está na porta da nossa casa para fora. O irmãozinho menos afortunado, que vive na rua. Nossa, trabalho, que pena, olha, sempre dou dinheiro, eu dou roupa, eu faço caridade, eu dou esmola, eu faço sopa, olha, todo dia eu trabalho, todo dia eu entrego, todo dia. Mas aí eu chego em casa. Qual é o meu comportamento? Com o meu parceiro, com a minha parceira, com os meus filhos, com a minha sogra, com o meu genro, com o meu irmão, com os meus pais. Qual é o meu comportamento? Qual é a minha atitude? Será que eu me policio? Orai e vigiai. Será que eu vigio o comportamento daqueles da minha família? Estou o tempo todo julgando, direcionando suas vidas, mas toda noite eu oro por mim, para obter as coisas que eu necessito, para ser feliz. Será? Então, nesse processo que nós vivenciamos hoje, numa normose. Por que normose? Porque são hábitos corrompidos que se tornam comuns. Se torna uma normose. Não é uma normalidade. Porque na normalidade é compreender essas atitudes a iniciar pelos meus pais. Eu sou assim, intolerante, alcoólatra, rude. Porque meu pai foi rude. Sou frio porque meu pai foi frio. Me falta amor, não sei amar, porque minha mãe não me ensinou a amar. Os pais são nossos exemplos. Os pais são nossos exemplos. São as nossas referências importantes do que eu devo e do que eu não devo fazer. Mas, como uma forma de justificar a minha negação no meu comportamento degenerativo, na qual eu me preparei no mundo espiritual para não fazer, dói menos responsabilizar os nossos pais. Justificar aquilo que não tivemos. Mas só que esquecemos que foi uma forma e uma fórmula que eu escolhi no meu projeto reencarnatório. Eu escolhi passar por isso. Duro, né? Não é duro, gente? Eu sei o quanto é duro. Porque é duro para mim também. Falar isso que é pior, né? Porque na realidade, Divaldo falava isso, né? E eu endosso embaixo. Quem sou eu para endossar? Mas eu sou pretensioso e endosso. Que os meus ouvidos estão mais perto da minha boca. Então, antes de vocês ouvirem, eu já ouvi.
Então, o que acontece? O projeto reencarnatório do Newton Júnior, o nosso, quem escreveu, quem assinou e levou lá no cartório da espiritualidade para reconhecer firma, para a gente não pular fora, quem foi? Fomos nós. Então, isso quer dizer, Newton Júnior, que nós sabíamos que passaríamos por tudo isso que estamos passando, pior e melhor que é. Quer dizer, então, que fui eu que pedi para essa perrenga toda que eu estou passando? Pior que foi. Emmanuel nos fala que nós não temos a família que queremos. Nós temos a família que necessitamos. Amar é muito difícil. É muito difícil. Muito, mas muito difícil. Isso, eu acredito até que a gente não vai conhecer o amor como Jesus nos ama, né? Neste planeta ainda. Então, com certeza, de alguns milhões de anos, quando nós formos um planeta ditoso, nós conheceremos o amor. Mas ainda levará um grande tempo para nós conhecermos. E para encerrar, eu vou trazer um texto adaptado da carta de Paulo aos Coríntios, onde ele fala do amor. E ele fala assim: mesmo que eu conheça todas as línguas dos anjos e dos homens, mesmo que eu conheça todas as línguas dos homens e dos anjos, se não houver amor, eu serei como um bronze que ressoa, um sino que retine. Ainda que eu saiba todas as ciências, tenha tamanho grau de fé que consiga mover as montanhas, se eu não tiver amor, eu nada serei. Ainda que eu doe todos os meus bens aos pobres, tenha um grau de religiosidade que me permita consumir o meu corpo em chamas. Nenhum proveito eu levo disso se não houver amor. O amor é benevolente, é compreensivo, o amor jamais magoa, o amor jamais se fere, mas também nunca perdoa, porque jamais se magoa, simplesmente ama. O amor jamais terá fim. As profecias sim, as línguas se calarão, a ciência tem o seu tempo. Imperfeito é o nosso conhecimento, mas quando o amor chegar, perfeito se tornará. Quando eu era criança, eu brincava como criança, pensava como criança raciocinava. E conhecia Deus, porque eu tinha o amor no coração. Me despojei dos atributos de criança, me tornei um adulto. Comecei a enxergar Deus através de um espelho, mas logo, quando voltar a sentir essa emoção, terei Deus face a face. Por enquanto, conheço apenas uma parte dele. Mas logo, quando o amor voltar, o conhecerei como por ele sou conhecido. Hoje eu busco as minhas realizações, as minhas alegrias, a minha felicidade, através da esperança e até da fé. Mas eu só encontrarei tudo isso quando voltar a amar. Muito obrigado, que Deus os abençoe, que a luz chamada de Jesus esteja sempre em sua estrada e em suas vidas. Muito obrigado.